Leandro, Esta agora tudo conferência ok. será gravada agora. Boa A tarde, Gilberto. plataforma, boa tarde, a plataforma é nova, eu não tinha ainda os macetes. Agradeço pela parceria, por partilhar esse evento. Para os nossos convidados e as pessoas que estão aqui presentes, queremos registrar que tem sido uma preocupação do Semesp Abames tentar encontrar soluções e parceiros que possam nos ajudar a superar o momento que envolve a questão da digitalização do acervo acadêmico e também da biblioteca digital. A gente sabe que o MEC está iniciando uma ação no sentido de tentar identificar as instituições que estão cumprindo com essas orientações regulatórias e nossa expectativa é que essa proximidade, essa parceria com o IBS Docs possa nos ajudar a encontrar caminhos e soluções para os nossos associados e instituições aqui da Bahia. Uma boa sorte a todos, um bom trabalho. Agradeço pela confiança, pela participação. Pós-carnaval, ainda muita gente de ressaca do carnaval, mas vamos caminhando. Se for preciso, faremos um outro webinar, quiçá com uma participação melhor. Boa sorte, Leandro. Obrigado pela parceria e obrigado a todos. Obrigado, Gilberto. Pessoal, então agradeço a participação de todos. Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, depois eu vou passar a palavra para o Eric, que é o nosso especialista em Secretaria Acadêmica Digital e que poderá me auxiliar na apresentação de como a gente resolve esse problema, tá bom? Então, espero que todos estejam vendo a minha tela. Vou tirar minha câmera para melhorar a performance na minha transmissão. Então, estamos aqui, nós somos a IBS Docs e nós construímos o IBS SEAD para entrar e colocar as IES em conformidade com o decreto 9235 e com as portarias 315 e 330 e as suas atualizações. Então, é importante a gente dizer que existem várias outras portarias criadas após a primeira e que dão sentido e características adicionais à primeira portaria. Se alguém tiver alguma dúvida durante a minha apresentação, peço por gentileza que usem o campo do chat, que essas perguntas chegarão a nós e ao final da apresentação do Eric a gente responde, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, a IBS Docs é uma empresa premiada já, provedora de soluções de gestão de informação e processos. A gente está acostumado a tratar de digitalização no mercado corporativo e com mais de 20 anos de experiência, identificando processos de negócios nas empresas, a gente criou a Secretaria Acadêmica Digital para colocar as IES em conformidade com as portarias do MEC. Então, um pouquinho dos nossos números, tá? A gente tem mais de 11 anos de história aí, uma grande quantidade de clientes, uma capilaridade, uma pulverização bacana no Brasil através de canais. Temos uma área de responsabilidade socioambiental e alguns produtos no nosso portfólio que nos tornam uma empresa como One Stop Shop. Várias possibilidades de solução para o mercado de transformação digital. Alguns valores da empresa, o mais importante é que a gente tem sempre o cliente em primeiro lugar e que a gente não faz nada do que a gente não sabe fazer. Os nossos relacionamentos são construídos através das entregas. Nossa missão, auxiliar nossos clientes com base em TI e nossa visão ser reconhecido como empresa especializada e a melhor empresa para se parcerizar nesse mundo de tecnologia da informação e transformação digital. Voltando ao assunto, a Secretaria Acadêmica Digital é a gestão de informações da sua secretaria acadêmica, com custos competitivos e a possibilidade de assinar documentos com o ICP Brasil e colocando em conformidade com as portarias. O que é o IBS SEAD, gente? É um gerenciador de documentos eletrônicos, claro, naturalmente dos documentos acadêmicos, que inclui a certificação digital dos arquivos conforme a legislação e sendo uma solução prática de fácil adoção e eficiente para o dia a dia dos processos de uma IES. Tá? Falar um pouquinho das portarias. Então é importante que a portaria 315 ela serve para garantir o atendimento às regras de toda a instituição quando a gente fala de transformação digital, conservação, conversão e conservação do acervo acadêmico. Ela diz que as IES têm a obrigatoriedade de contratar um software e que ele deve permitir, pelo menos, fazer uma recuperação de forma rápida, preservar o acervo acadêmico de forma digital. Então, você tem que ter um plano de classificação para poder recuperar aquilo, ter um método de reprodução do acervo para garantir a segurança e a preservação e utilizar o certificado ICP Brasil conforme a legislação
pelos responsáveis da mantenedora e da mantilha, emissão e registro também, no caso da Portaria 330. Então, a Portaria 330, para que você atenda, você deve dispor de um certificado digital, tanto como emissora e, no caso, se você for uma registradora, uma universidade ou a sua registradora. Esse diploma ele deve ser emitido no formato de XML, que é um arquivo digital, contendo algumas assinaturas digitais. Esse código do XML deve dispor de um RDVV, uma RVDD, que é uma representação visual do diploma digital. Você deve utilizar a certificação digital também, tanto internamente como emissão e como registro. E existe uma responsabilidade de publicação de uma URL única daquele diploma digital de cada aluno da instituição. Não vou entrar no assunto de características, eu vou passar a palavra ao Eric a partir desse momento, para que através dessa apresentação ele consiga mostrar para vocês de que forma que a gente consegue entregar essas vantagens, que seja uma maturidade da transformação digital da sua IES, desde a matrícula digital, a emissão do diploma e todo o ciclo de vida acadêmico em relação à documentação do aluno dentro da sua instituição. E assim você vai, ao final, ter a possibilidade de entrar em conformidade com o decreto e se proteger com as sanções administrativas que o MEC pretende colocar para as universidades, para as faculdades que não se adequarem, tá bom? Então, Eric, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Deixa eu abrir minha câmera aqui para me apresentar e aí eu já compartilho a tela. Boa tarde, conforme o Leandro me apresentou, né, eu sou o gerente responsável aqui pela área de projetos e implantação da IBS Docs e também especialista aí na área de serviços educacionais, aí, implantação da digitalização para os serviços educacionais. Eu vou compartilhar, vou desligar minha câmera, compartilhar a tela aqui e vou fazer um overview da nossa plataforma, passando para os pontos, os principais pontos aí de atendimento, para que vocês tenham conhecimento. Qualquer dúvida que vocês venham a ter durante a minha apresentação, podem colocar no chat, né? O Leandro vai respondendo elas assim que possível durante a apresentação, ou se for interessante, fica para o final aí o bate-papo para a resposta desses questionamentos. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Compartilhar. Todos estão vendo a minha tela? Estamos sim. Tá ok. Tá, então vamos começar, né? Então, essa daqui é a nossa interface, a interface da nossa aplicação, a interface do MFiles, que é a plataforma onde o nosso BSCAD foi configurado e aplicado para vocês. Né? Ela é uma interface bastante simples, né? Ela tem aí uma usabilidade bastante amigável, mas ela é dividida em duas interfaces distintas, né? Uma interface administrativa, onde, uma vez contratada os nossos serviços, essa é a interface que o seu time técnico, em conjunto com o nosso time de suporte e implantação, tem acesso para poder parametrizar as regras da sua instituição, ou seja, a gente oferece uma plataforma que atende de acordo com a normativa, mas a gente sabe as particularidades que cada instituição pode ter ali nos seus processos menores, né, nos seus microprocessos, e esses processos eles podem ser cadastrados e configurados dentro da plataforma em união, em conjunto com o que a gente já tem parametrizado para atender as normativas. Né? Então, essa aqui é uma interface mais administrativa. Eu vou voltar para ela durante alguns pontos da nossa apresentação, principalmente para quando a gente for falar dos nossos processos, dos nossos fluxos de trabalho, né? Como eles foram configurados dentro da nossa solução. Mas eu vou dar um foco aqui maior na nossa interface de uso, tá? Então, essa interface ela é instalada no computador da secretária acadêmica ou das pessoas dentro da instituição que são responsáveis pelo manuseio dessa documentação e a emissão ou registro desses diplomas, né? Importante salientar
que nós aqui, a nossa plataforma, ela é possível atender tanto só os emissores, quanto as instituições que emitem e registram, e tanto as instituições que só registram. Então, a gente consegue atender aí os dois players em sua totalidade, né? Tanto só quem emite, tanto quem só registra e tanto quem faz os dois, tanto emite quanto registra os diplomas, sejam registrando os diplomas próprios ou de terceiros, né? Então, isso a plataforma já está preparada. Mas essa interface que eu estou aberta aqui não é a única interface possível para o processo de vocês, tá? A plataforma ela é também acessível através de navegadores web, desde que eles estejam atualizados, né? Então, Safari, Chrome, Mozilla, Microsoft Edge e assim por diante. E também, se vocês pesquisarem por curiosidade na loja de aplicativo dos smartphones ou dos tablets de vocês, vocês podem identificar que existe o M-Files também possível para download. Então, a gente também é possível acessar a nossa plataforma através de dispositivos mobiles. Então, o smartphone, o tablet, Android e iOS, ele é permitido. Se você tiver perdido aí na instituição um Windows Phone, a gente também consegue fazer com que funcione nele, tá? Mas o ideal é que seja um Android ou iOS, porque o Windows Phone já foi descontinuado. Tá? Então, voltando para a nossa plataforma, né? Ela é uma plataforma centralizadora, ou seja, aqui eu não tô lidando somente com a sua documentação, a gente lida também com as informações relacionadas ao processo e o processo propriamente dito. Né? Então, na nossa interface inicial, nós temos aqui um campo de busca que funciona idêntico ao que a gente tem na busca do Google, ou seja, uma vez a informação presente dentro da minha plataforma do IBS-SEAD, ou presente em um sistema terceiro que a gente tenha efetuado uma integração, por exemplo, o RP acadêmico, a gente pode pesquisar essa informação e ela fica disponível, visual, aqui dentro do sistema de maneira facilitada. Tá? Então, a gente tem esse campo de busca, então eu posso digitar um texto, uma única palavra, uma frase, uma sentença e assim por diante. Né? Então, eu tenho aqui o meu campo de busca, ao digitar e clicar no botão buscar, eu consigo ver as informações relacionadas. Tá? A exibição de resultados da plataforma ela acontece de maneira hierárquica, onde a informação exibida como primeiro resultado é a informação que contempla 100% da minha pesquisa e ela vai sendo limitada até contempla parcialmente. Né? Então, se eu pesquisar fulano da Silva, por exemplo, né, ele vai me trazer tudo que contiver fulano da Silva e depois ele vai me trazendo os parciais. Né? Então, ele funciona idêntico à nossa busca do Google. Então, aqui a gente já responde um dos primeiros pontos, que é facilidade na busca das informações dentro da minha instituição. Né? Então, para salvar essas informações dentro do sistema, né, nós temos aqui um botão criar, onde nós podemos fazer o cadastro de diversos tipos de dados, seja através da própria plataforma ou através de uma conexão via integração com a sua plataforma de ERP. Entendemos que todas as instituições já possuem algum ERP ou algum sistema acadêmico que faz algum nível de automação dentro da instituição, mesmo que o sistema informatizado que seja utilizado na instituição, por menor que seja uma planilha em Excel. Né? Então, existe uma fonte de dados, né, muitas vezes, que nós podemos consumir e trazer esses dados de maneira um pouco mais automatizada. Então, nós nos integramos com qualquer plataforma. Né? Eu costumo brincar que se você tiver uma tomada inteligente, uma torradeira, eu consigo fazer o seu pão e o seu café sair na hora que você precisar, através do M-Files. Né? Então, aqui as integrações elas são possíveis e imagináveis. Né? O céu é o limite, a gente só precisa entender qual é a sua necessidade. Então, mas nós temos aqui diversos cadastros que podem ser feitos dentro do sistema, além dos documentos que precisam ser salvos dentro da plataforma, né? E para esses documentos salvos dentro da plataforma, nós já fizemos um levantamento junto ao Consai e fizemos a identificação de todos os documentos padrões, né, que uma instituição possui ali para armazenamento. Então, toda a matriz classificatória, ou seja, a matriz de classificação com os metadados e os identificadores de documentos dentro do sistema, eles já estão feitos. Né? Então, nós temos aqui documentações relacionadas a atos regulatórios, documentações, área para guardar a documentação da mantenedora, da mantida, documentações de controle de registro acadêmico, documentações relacionadas a curso, financeiro, importações de legado, jurídico,
pasta do aluno, outros documentos, pasta do professor, registro de livros e solicitação de diploma. Ou seja, toda a documentação que todas as instituições de ensino precisam, né, no seu dia a dia, já estão mapeadas aqui. Eric, mas eu tenho um documento que é particular da minha instituição, é um controle interno, não tem problema. Isso aqui é só mais uma parametrização que é feita no momento da implantação no ambiente de vocês. Mas já estamos alinhados com toda a diretriz relacionada à matriz documental. Então, isso tudo já está preparado. Ou seja, se eu quiser vir aqui salvar o documento pessoal do aluno, eu só escolho a opção documento pessoal do aluno e ele já vai me listar quais são os indexadores relacionados àquele documento pessoal do aluno. Então, se eu vim aqui, eu vou escolher o aluno, eu posso vir aqui na minha lista escolher, ou eu digito o nome, o RA, o CPF daquele aluno, ele vai me trazer ali a listagem desse aluno. Já vai, ao selecionar o aluno, identificar campos que estão preenchidos no cadastro desse aluno e compõe esse documento e preenchê-lo de maneira automatizada, né? Então, ao selecionar o aluno Beltrano da Silva, ele já identificou que no cadastro dele eu tinha o nome e o CPF e ele já trouxe de maneira automatizada. Os demais campos eu vou preencher de acordo com a necessidade, né? Então, a gente tem aí um controle de obrigatoriedade, né? Então, cada campo com um asterisco ao lado sinaliza que é um campo obrigatório, ou seja, eu preciso pelo menos desse dado para que ele seja salvo e pesquisável, né, no futuro de uma maneira mais facilitada, e os demais campos são campos opcionais, né? Então, vou falar aqui que eu estou salvando, criando aqui um CPF daquele aluno. Então, automaticamente, ao criar esse CPF, ele está vinculado a esse aluno. Ah, mas eu só consigo navegar no sistema através da busca? Não. Né? O sistema ele possibilita aí algumas maneiras de navegação dentro do sistema, sendo a busca o mais fácil, né? Porque eu venho aqui e busco pela informação que eu quero, né? Seja de uma maneira mais simplificada ou através de filtros avançados, né? Então eu consigo filtrando a minha informação. Eu quero buscar o aluno Beltrano da Silva, que tenha data de nascimento em tal data, então isso a gente consegue filtrar, são filtros mais avançados, né? Da mesma maneira que a gente tem a busca avançada no Google, a gente vai ter aqui também, ou seja, capacidade de filtrar com mais detalhe uma informação. A gente também tem uma navegação que é chamada de vistas, que nada mais são do que pastas virtuais, ou seja, onde eu consigo navegar pelo meu sistema através de determinados agrupamentos, né? Então, por exemplo, ao acessar a pasta de aluno, eu vou ter uma separação por curso, e ao acessar o curso, eu vou ter todos os alunos cadastrados naquele curso, né? Ao clicar em um aluno, ao lado dele, se vocês identificarem, eu tenho uma setinha aqui. Isso mostra o relacionamento daquele aluno, ou seja, ao efetuar o cadastro de um aluno e subir documentações, efetuar ali um lançamento de nota, registrá-lo num livro para emissão de diploma, tudo isso vai acontecendo dentro do sistema e ele vai criando vínculos e relacionamentos desta informação. Então, ao expandir esse relacionamento, que nós chamamos de visualização 360, eu consigo ver todos os relacionamentos daquele cadastro, daquele aluno. Então, eu sei que aquele aluno tem 9 documentos, ou seja, eu tenho um fácil acesso à pasta documental daquele aluno. Aquele aluno está vinculado a um livro de registro de diploma, tem uma nota lançada para ele está vinculado ao curso de matemática, ele está vinculado à instituição Faculdade de Teste e ele pertence à turma 2022-01 matutino. Tá? Então, eu tenho todos esses vínculos. Ah, mas eu gostaria de saber, esse curso tem quantas turmas? Então, eu posso expandir o curso aqui e ver, olha, ele tem 2 turmas cadastradas nele. Então, eu quero ver todos os alunos do curso de matemática. Vou lá e ele já vai me mostrar isso separado por turma. Eu faço parte de uma instituição que é um grupo, que tem mais de uma universidade ou uma faculdade abaixo desse grupo. Eu gostaria de ter o meu MFiles controlando o grupo inteiro. E aí eu poder ver por instituição, quem é o aluno da instituição A, da instituição B. Não tem problema, a gente pode subir a aplicação, instalar no ambiente de vocês, de uma maneira que a gente atenda a árvore por completo ou uma instituição apenas. Se for várias instituições, eu vou ter que várias emissoras diferentes ou várias registradoras diferentes, depende do seu papel aí no processo de emissão de diploma. E aí eu consigo ter um acesso rápido. Olha, pela essa instituição eu tenho mais de 50 alunos aqui cadastrados nessa instituição, né? Então eu consigo
ver de maneira rápida e facilitada essas informações. Tá? Então, aqui a gente tem uma facilidade na navegação. Então, a gente já falou um pouquinho de cadastro dessa informação, né? Ou seja, eu consigo cadastrar esse aluno, cadastrar os dados desse aluno. Agora, como que eu vou subir a documentação desse aluno, né? Então, muitas instituições aqui, elas estão dando o primeiro passo para um processo de digitalização, ou seja, eu ainda utilizo o meu acervo de maneira física, ou seja, eu tenho uma pasta do aluno guardada lá no meu arquivo, no meu CDOC, no meu armário, e eu preciso pegar esse arquivo e digitalizá-lo. Né? Muitas plataformas aí concorrentes, elas utilizam de um processo onde, para que eu digitalize essa informação, eu tenho que colocar uma página separadora, né, nesses documentos, ou seja, eu vou pegar a pasta do aluno Eric, vou pegar essa pasta, vou digitalizar, vou pegar, separar por tipos documentais, ou seja, vou separar tudo que é documento pessoal, CPF, RG, certidão de casamento, de nascimento, e assim por diante, tudo que é relativo à escolaridade, comprovante de conclusão do ensino médio, ou se for por um curso de pós-graduação, comprovante da graduação, histórico escolar, e assim por diante, eu tenho essas documentações relacionadas à escolaridade, e assim por diante. Ele vai criar esse conjunto, esse bloco, né, separado de informações, pegar essa página separadora, colocar na frente desse bloco e começar a digitalizar. Porém, o que o mercado oferece é uma solução baseada em separação por barcode, né? Ou seja, um código de barras naquela folha separadora vai fazer a quebra de página e fazer com que isso seja separado e classificado como documento pessoal, como escolaridade e assim por diante. Mas isso gera um problema, porque a gente sabe hoje em dia que a maioria das documentações possui algum código de barra ou algum QR Code ali na sua estrutura, seja no QR Code da certidão de nascimento ali no selinho que é do cartório aplicado, atrás de uma CNH a gente tem hoje um QR Code, um e-título e assim por diante, são todos documentos que a gente tem ou um código de barras ou um QR Code, né? E aí, para essas outras plataformas, o que a pessoa que vai fazer a digitalização tem que ficar fazendo? Colocando post-it em cima de cada código de barra para que o sistema não leia aquele código de barra e entenda que é para quebrar o documento ali naquela página. Então, vendo essa dificuldade, né, a gente fez uma melhoria nesse processo, né? Então, a gente fez com que o nosso sistema criasse uma folha separadora única para cada instituição que nos contrata. Ou seja, se aqui dessa reunião 3 ou mais instituições se sentirem interessadas e contratarem os nossos serviços, cada instituição, o sistema gerará uma página separadora única para aquela instituição. Ou seja, no momento que eu vou fazer essa separação, essa digitalização, ela vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui, tá? Eu já tenho um arquivo digitalizado aqui, então ele vai ficar com essas páginas separadoras, né? E a sequência dos documentos ali de acordo com cada tipo, né? Então aqui eu tenho uma exemplificação com 2 tipos de documento, né? Então, documentos pessoais e documentos relacionados à escolaridade. E aqui eu tenho uma folha separadora com um barcode, né? E abaixo dele eu tenho uma identificação de qual que instituição esse barcode é. Se eu pegar esse barcode, essa folha separadora da instituição A e pedir para a instituição B digitalizar, ele não vai identificar que é uma folha separadora do sistema. Porque cada instalação, cada instituição tem sua própria folha separadora. Ou seja, eu posso colocar aqui, na sequência dessa folha separadora, uma folha só com barcode, só com QR Code, que ele não vai identificar de maneira errada. Ou seja, tira esse trabalho que o funcionário ali teria que ficar cobrindo, né, ali a região do QR Code, né, como, por exemplo, a gente tem nessa certidão de nascimento aqui um QR Code na parte inferior aqui da segunda página, né? Então, aqui, ó, no verso do CPF, a gente também tem aqui um QR Code, né? Então, ele não vai ficar precisando cobrir essas informações. O próprio sistema vai identificar qual que é o barcode da folha separadora dele e vai fazer essa separação. Como isso vai funcionar? Olha, peguei, fiz essa separação, coloquei no meu aparelho no meu multifuncional ou no meu scanner, digitalizei, ele vai me salvar esse arquivo. Tá? Salvou esse arquivo, eu vou pegar e vou adicioná-lo ao meu sistema de maneira bem simples. Vou vir aqui no arquivinho, botão direito no arquivo. Só um minuto que meu Windows travou aqui. Vou vir na opção adicionar ao M-Files.
o sistema já conta com uma inteligência, ou seja, a partir do momento que ele identifica que esse documento que eu estou tentando anexar, ele já existe no sistema, ou seja, ele faz uma comparação do arquivo em si. Então, ele vai pegar esse arquivo que eu estou tentando salvar e vai olhar dentro do sistema se ele já existe. Se ele identificar que existe, ele vai me dar uma mensagem. Olha, você já salvou esse arquivo, para evitar duplicidades. Então, como é um exemplo, eu vou mandar criar assim mesmo. Então, ele vai abrir a minha tela de classificação. Então, vou vir aqui. Não sei se esse documento que eu selecionei é o certo. Eu preciso vir aqui e abrir o arquivo para ver se ele é certo? Não. Na própria telinha de classificação, eu já tenho um pré-visualizador. Ou seja, dentro da própria plataforma, eu consigo pré-visualizar os documentos sem a necessidade de ficar abrindo ele externamente. Então, eu vou vir aqui, vou apenas escolher a opção importação de documentos aluno legado e vou informar qual é o aluno que aquele documento pertence. E criar. O próprio sistema já vai fazer o quê? Ele vai, se no momento que eu fiz a captura desse documento, eu utilizei um equipamento que não possui tecnologia de reconhecimento de caracteres óticos, o famoso OCR, né? Aquela tecnologia que faz com que um documento, uma imagem, ela seja, o texto que contém nela seja um texto pesquisável, ou seja, que eu consigo selecionar com o mouse e copiar aquela informação e colar em um outro local. Então, se eu digitalizei esse documento sem essa tecnologia, o próprio sistema já possui um motor interno nele, onde ele vai transformar esse documento em um documento pesquisável. A partir do momento que ele faz essa conversão para o documento pesquisável, ele vai converter esse documento para um padrão de PDF-A, que é o padrão ISO de arquivamento de documentos, né? E aí ele vai começar a procurar as páginas separadoras para poder fazer essa identificação. Eu vou voltar aqui para a tela, vamos deixar o processo rolando, porque ele tem essas etapas de atividades que vão ser feitas por trás, e aí, quando finalizar, a gente volta para cá e eu vou mostrar esse documento já quebrado em outros documentos nesse mesmo aluno, né, no caso. Então, aqui embaixo, né, então a gente tem aqui as nossas pastas virtuais, o que a gente acessou recentemente no sistema, nosso campo de busca, e nós temos as nossas atividades, ou seja, as atribuições. São atividades no meu processo que estão pendentes de avaliação de alguma maneira. Essas atividades elas podem ser geradas automaticamente pelos processos desenhados dentro da plataforma, ou um usuário pode gerar uma atividade para um outro usuário. Então, nós temos alguns processos desenhados dentro do sistema. Então, falei que eu ia voltar aqui algumas vezes nessa interface administrativa, porque aqui eu mostro para vocês um pouco da visão geral, né, do nosso processo de matrícula. Ou seja, eu consigo fazer um processo de matrícula de maneira digital também, né? Sem a necessidade do aluno ter que ir presencialmente na instituição, levar lá a sua pastinha com documentos. Caso você não possua esse processo já no portal do seu aluno ou no seu sistema ERP, nós podemos executar esse processo e eu vou dar um exemplo, eu vou exemplificar fazendo um cadastro de um aluno que faria esse processo de matrícula de maneira digital. Mas nós temos um processo já desenhado para essa matrícula, né, e para a vida desse aluno dentro da instituição. Então, uma vez que esse aluno é cadastrado dentro do sistema, ele pode seguir dois caminhos, né, uma matrícula sendo realizada diretamente ali pela secretaria, ou seja, a secretária acadêmica ou a recepcionista que está recebendo ali os documentos daquele aluno já vai efetuar a digitalização dentro do próprio sistema, ou ele vai fazer de maneira online. Aí, seja qual for o caminho que siga, ele vai precisar de uma documentação inicial ali para aquela matrícula que está sendo efetuada. No geral, o que é pedido de documentação são os documentos pessoais, documentos de nível de escolaridade. Se aquele aluno é menor de idade, a gente vai pedir documentos dos responsáveis legais, né? Se ele é bolsista, os documentos relacionados à bolsa, né? E se ele é um aluno estrangeiro, né, dentro da documentação pessoal, a gente vai pedir ali o RNE em vez do RG. Então, a gente tem essas documentações obrigatórias, que o sistema fica aguardando esse input, essa documentação é inserida,
Aqui a gente já está previsto a utilização de um contrato de prestação de serviço de maneira digital, ou seja, através de uma conexão com a plataforma de assinatura, como DocuSign, The4Sign, CertSign, Adobe Sign, Satellite ou qualquer outra plataforma de assinatura que você já possua um contrato, né, nós podemos fazer com que esse contrato de prestação de serviço seja encaminhado para o aluno e assinado de maneira digital, caso a instituição não possua tal funcionalidade ainda. E aí, uma vez recebendo esse contrato de prestação de serviço assinado, né, a gente tem aí o aguardo do início da turma, né? E aí, a turma iniciada, o aluno fica incursando até que o seu curso seja finalizado. E aí a gente vai para mais uma etapa de solicitações de documentação, agora documentações relacionadas ao término da graduação. Então, relatório de estágio, caso o curso que o aluno esteja matriculado necessite de horas de estágios obrigatórias, o trabalho de conclusão de curso, né, a monografia, o banner, a tese e assim por diante, certificado de colação de grau e outros documentos relacionados ao final aí do processo da vida do aluno relacionado àquele curso dentro da instituição. E aí, uma vez inserida, esse aluno está preparado ali para uma emissão de diploma, né? E aí a gente tem aí um fluxo só para o diploma, para as coisas que são relacionadas à normativa, né? As portarias do MEC relacionado ao diploma digital. Então, um aluno que já teve toda a sua documentação ali de matrícula e de conclusão inserida dentro do sistema, ele está habilitado a ter o seu diploma solicitado. Então, a partir do momento que o sistema identifica essa solicitação de diploma, nós temos algumas atividades que são feitas de maneira automatizada e outras que são encaminhadas para os atores responsáveis do processo. Então, a primeira atividade relacionada nesse processo de diploma digital é que, ao receber essa solicitação, o sistema vai fazer uma concatenação de toda a documentação obrigatória para o processo de diploma, transformar todos esses documentos em um PDF único para facilitar a auditoria humana do processo, né? Então, da secretária acadêmica, do responsável do registro, ou de algum outro ator envolvido nesse processo, no processo dentro da instituição, né? Mas, em paralelo, ele também vai gerar o XML, né, de acordo com a normativa, das documentações. Esse XML lá com o padrão de assinatura CHADES. Aqui a gente não precisaria da representação visual, né? A normativa me pede só o XML com os dados, mas a gente tem a representação visual desses documentos para facilitar, né, essa auditoria humana. E a partir do momento que esse XML dos documentos é gerado, o sistema vai fazer um vínculo desse processo ao livro registro, né? Então, aqui o livro registro ele é uma atividade de responsabilidade da registradora, né? Então, a registradora ela gera esse livro registro, né? Essa identificação dessa documentação, e aqui onde a gente faz o vínculo desse livro registro, né? Então, independente se a registradora atua já de maneira digital, mantendo o livro registro ou não, a gente faz o vínculo aqui das informações entre as instituições. Fez esse vínculo, né, identificando qual que é o local onde o aluno está registrado na registradora, qual que é o curso e tudo mais, né, código EMEC da instituição, código EMEC do curso, código único desse diploma que vai ser gerado, a secretária recebe ali uma atividade, a secretária acadêmica ela recebe ali a atividade de verificação desses documentos que foram gerados. Aqui ela pode dar o ok, né, o ok total ou um ok parcial, sendo esse ok parcial se no cadastro que ela efetuou anteriormente, né, então aqui no cadastro do aluno, no cadastro do curso, da disciplina, ela entender que faltou alguma informação, né, a gente entender no processo de implantação que ficou faltando alguma informação pertinente, que é obrigatória para o processo de diploma, ali é inserido um formulário com esses dados que ficaram faltando, onde a secretária vai preencher esse formulário, e aí, a partir do momento desse preenchimento desse formulário, né, a gente vai aí para a preparação do processo de emissão do XML do diploma. Então, aqui, a registradora recebe a atividade de preparação desse XML, e aqui nós geramos tanto o XML quanto o RDA, a visualização, né,
em PDF daquele diploma, né? E essa visualização em PDF do diploma, ela consta com os campos obrigatórios que a normativa, né, que a portaria nos informa, que é o QR Code com o link definitivo daquele diploma para que o aluno possa, através da digitalização com seu aparelho de smartphone, ler aquele diploma emitido e acessá-lo de maneira digital, de maneira perpétua, né? Então a gente tem aí a aplicação desse QR Code na localização especificada pela normativa, e além do QR Code, né, o campo ali dividido em 3 partes, que é o código EMEC do curso, código da instituição e código único daquele diploma dentro desse processo. E aí esses dados eles são carimbados dentro do modelo de visual, né, do diploma que vocês já emitem hoje, né? E aí, a partir do momento que esses 2 documentos são gerados, eu encaminho, né, todos esses documentos, né, seja o XML do documento, o XML do próprio diploma, para um processo de assinatura, né? Então aqui eu vou pegar as assinaturas de todos os envolvidos, né? A normativa pede pelo menos 3, mas deve ser mantido aí o mesmo processo de assinatura que a instituição já tinha relacionado ao processo de emissão de diploma físico, né? Então, se no meu diploma físico quem assinava era a minha secretária acadêmica, o responsável da registradora, o meu reitor ou o diretor e o coordenador do curso, são esses mesmos atores que vão assinar os diplomas de maneira digital. Não, minha instituição só utiliza a secretária acadêmica, ao responsável da registradora e o diretor/reitor. Então, é mantido esse processo. Então, pelo menos esses 3 atores que eu citei por último são as pessoas responsáveis. Aqui a gente gera uma atividade onde eu vou solicitar para cada um envolvido no processo, para que ele dê o ok naquele documento e aí selecione o seu certificado, né? Aqui os certificados eles podem ser no padrão A1, que é um certificado aplicado no servidor, né, onde a aplicação está instalada, ou no padrão A3, que é aquele onde a gente tem um pendrive, né, um tokenzinho que é conectado na máquina do usuário, ou um eCPF ou um eCNPJ, tá? Então, independente do padrão que vocês utilizem de certificado, aqui a gente vai coletar esse certificado e assinar esses documentos. Uma vez recebendo todas as assinaturas, a registradora recebe a atividade de anexar o termo de responsabilidade, né? Uma vez anexado esse termo, vai acontecer aí a conversão do termo para um PDF padrão ISO, né? PDF/A, e a aplicação do certificado A3 da registradora, tanto no XML que vai ser gerado desse documento, quanto, né, no documento, na representação visual desse documento. E uma vez que esse termo foi assinado, né, já digital, o certificado aplicado no documento, a secretária recebe ali a atividade para que esse diploma seja liberado ao aluno para consulta posterior, né, e perpétua, né? Então, voltando aqui para a interface do usuário, como que eu faço o cadastro de um aluno? Pode vir do seu RP, não quero que venha do meu RP, quero cadastrar através da plataforma do SEAD. Eu vou vir aqui criar aluno. Eu vou ter algumas perguntas iniciais, tá? Que eu tenho que responder para que ele siga o processo que eu exemplifiquei para vocês de maneira anterior, mas elas têm que ser respondidas aqui para que a gente possa saber quais são os documentos relacionados a essa matrícula, se essa matrícula vai ser feita via secretaria ou de maneira digital, e assim por diante, né? Então, a primeira é a pergunta se vai ser efetuada a matrícula via secretaria. Vou falar que não, para que gere o acesso do portal de matrícula do aluno, tá? Então, vou falar que não. Se esse aluno possui algum tipo de bolsa ou benefício, também não. Também não é estrangeiro. O que eu vou precisar preencher além disso? Nome completo do aluno. CPF. Aqui, para demonstração, né, para que a gente não coloque dados reais, para que fique de acordo com o LGPD e tudo mais, né? Eu estou colocando dados fictícios, mas a gente consegue colocar aqui um validador, ou seja, para que o usuário, na hora que for digitar, incluir esse dado, ele coloque um dado válido, né? Ele não digite um CPF com um número qualquer que não seja um CPF. Então, a gente consegue colocar esse tipo de validação dentro do sistema. Além do nome e o CPF, a gente precisa de um endereço de e-mail e a qual curso aquela pessoa está se matriculando, né? Então, está se matriculando no curso de matemática aplicada, na faculdade ele já trouxe porque estava preenchido no curso, e vou aplicar uma turma para esse aluno. Vou colocar ele na turma do noturno. E vou dar um criar nesse registro. Notem que o cadastro desse aluno, ele possui mais uma infinidade de dados aqui
que podem ser relevantes para vocês ou não, tá? Então a gente pode alterar os dados que são solicitados aqui de acordo com a necessidade de cada instituição. O que a gente precisa inicialmente está aqui e está no portal que o aluno vai ter o acesso para poder fazer o preenchimento. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Acabei de fazer o processo de cadastro desse aluno. O sistema por trás gerou um acesso a um portal online, onde esse aluno vai poder acessar o portal e fazer o cadastro das informações que a gente não preencheu, mais o upload dos documentos relacionados àquela matrícula. Né? Então, eu vou vir aqui vou minimizar essa tela aqui e eu vou abrir aqui, ó, um e-mail de um cadastro anterior que eu já tinha feito, né? E ele me mandou aqui, ó, 5 horas atrás eu fiz o cadastro, né, do aluno, e ele me mandou o link de acesso ao portal. Ou seja, olha, prezado Jorginho da Silva, seu processo de matrícula na instituição faculdade foi iniciado, esse e-mail te orienta ao acesso ao portal, no qual você especificará os dados de cadastro adicionais e o envio de documentos obrigatórios para o processo. O login é o CPF, por isso a gente precisa do CPF ali no momento do cadastro. A senha é gerada de maneira aleatória, onde o aluno pode alterar depois de um primeiro acesso. E o link para que ele acesse o portal, né? Então, eu vou aqui abrir na segunda aba o nosso portal aqui de acesso do aluno. Então, automaticamente, aqui eu já tinha entrado com o login do Jorginho. Ao logar aqui, ó, logado com o Jorginho, eu posso clicar aqui para alterar minha senha, caso eu queira. Posso sair e eu tenho algumas atividades, né, que eu tenho aqui na interface. A primeira delas, que eu preciso concluir, é o preenchimento do formulário. Ou seja, eu preenchi alguns dados lá no cadastro, mas eu não preenchi todos. Eu preciso de alguns outros para saber quais são os tipos de documentação que eu vou pedir. O primeiro deles é a data de nascimento. Por que eu preciso saber a data de nascimento do Jorginho? Se o Jorginho for menor de idade, ele vai precisar ser solicitado ali no momento da matrícula a documentação do responsável. Então, eu preciso saber a data de nascimento dele. Então, ele vai vir aqui, vai preencher, vamos ver que ele já é maior de idade. O gênero, feminino ou masculino, tá? Aqui, a gente pode incluir, dependendo de como a instituição deseja levar essa questão, a gente pode colocar aqui alguns outros itens, tá? Mas a gente tem o mínimo, né, que é feminino ou masculino, e eles também vão influenciar nos tipos de documentações militares quando relacionado ao gênero masculino. Ou seja, como a gente sabe, no Brasil é obrigatório ali o serviço, o alistamento militar aos 18 anos para todos cidadão do sexo masculino. Então, a gente precisa aí identificar qual que é o tipo de documentação que ele vai receber, se é a reservista, se é o certificado de dispensa, ou se é até o certificado de ter servido o serviço militar. E o número da documentação. Todos os campos que pedem números de documentação, eles são passíveis de configurar validadores, tá? Vocês estão recebendo dados reais ou não. Ele vai fazer alguns outros preenchimentos aqui, que eu vou fazer de maneira rápida, não vou sair explicando cada um, para a gente poder agilizar aqui o processo. Telefone, a gente tem aqui a obrigatoriedade de pelo menos um número de telefone, seja o celular ou o telefone fixo. Tá? Então, pelo menos um deles deve ser digitado. E o RG, que finalizando, e sua data de expedição. Ao clicar no botão enviar, a plataforma, ou seja, esse portal de acesso do aluno, está se comunicando com a plataforma, com o M-Files, onde a gente fez o cadastro inicial daquela matrícula. Né? Então, ao acessar aqui o M-Files, se eu der um atualizar no cadastro do Jorginho, ele acabou de ser preenchido com os dados que eu preenchi lá no sistema. Então, a data de nascimento, o nome do pai, da mãe, endereço, rua e tudo mais. Ou seja, existe essa integração de maneira rápida com o sistema.
né? E eu estou acessando o portal de maneira externa ao ambiente que eu estou demonstrando para vocês, para ver essa comunicação como se estivesse acontecendo na casa do aluno mesmo, né? Então aqui eu estou num equipamento que estou mostrando a aplicação, e aqui eu estou em outro equipamento que eu estou fazendo o upload desses documentos, ou seja, para mostrar essa capacidade de comunicação entre as plataformas. E aqui, né, uma vez enviado o preenchimento do formulário, ele é encaminhado para onde ele deve subir a documentação ali relacionada à sua matrícula. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar aqui um documento qualquer aqui, tá? Na área de trabalho, só para questão de exemplificação, e eu vou manter esse documento sendo o mesmo para todo o processo, tá? Só um momento, que minha conexão acho que travou um pouco. Se travou, se quiser dar uma continuidade simulando, podemos fazer, não tem problema. Eric, você nos ouve? Acho que perdeu a comunicação aí, eu travou, é Gilberto. É possível que ele tenha caído, pessoal. Vou esperar mais uns Vamos 2 aguardar minutos um aqui. pouquinho. Isso. Ok. Leandro, eu te mandei umas demandas aí para o final. Não sei se o formato do questionamento é aquele, mas são naturalmente as preocupações que as instituições têm. Talvez no final você me ajude a clarear. Vamos lá, acho que chegou o Eric aí agora. Não, perfeito. Vou aproveitar aqui a oportunidade de... Ele caiu, tá? Ele mandou mensagem aqui. Vou aproveitar a oportunidade para responder algumas perguntas. E a gente ia deixar para o final, eu já respondo agora, tá? Então, iniciando, eu tenho uma pergunta aqui. Quais são os requisitos básicos de infra para IES? Nós temos 2 modalidades de oferta. Então, a gente tem como instalar localmente. E aí a gente precisa de um servidor onde vai ficar instalado o MFiles. E, em segundo lugar, a gente tem a possibilidade de colocar isso na nuvem. O que acontece é que as 2 ofertas têm um modelo diferenciado em relação a valores. Uma onde você paga menos porque é localmente instalado e outra onde você paga um pouco mais porque você tem um local na nuvem com um espaço disponível em disco para fazer a sua ocupação. Então, uma segunda pergunta. Qual o formato básico de contratação da plataforma e parâmetros? Então, a plataforma ela é contratada por número de usuários, então a nossa recomendação é a mínima de 5 usuários, pagando um valor por usuário por mês, ou de forma anual com um desconto, e um serviço de implantação inicial. Então, o serviço de implantação inicial você paga uma vez só e paga um valor mensal ou um valor anual com desconto. Tá? Aqui tem uma pergunta: como identificar a IES por número de alunos? Como que enquadra valores contratuais por faixa de alunos? Bom, aí eu já respondi. Então é por usuário da ferramenta, não é pela quantidade de alunos. Então imagine que a sua secretaria ela tem 5 pessoas ou mais, você contrata pela quantidade de pessoas que vão usar a plataforma tanto para inserção, para digitalização ou para recuperação documental. Uma outra pergunta: como se dá a eventual implantação presencial, híbrido e como funciona? Nós fazemos isso de forma remota.
tá? Então é possível eliminar custos de deslocamento, principalmente se tratando de algumas instituições que estão no interior das cidades ou que estão mais afastadas das capitais, a gente consegue fazer de forma remota. A gente tem feito isso, tem tido sucesso com outras IES desse modelo, tá? Se vocês preferirem, um treinamento, né? Porque tem uma fase que é a fase de treinamento. Então, como que é o serviço de implantação? A gente faz esse diagnóstico, prevê a integração com o RP de cada uma das instituições, implanta, configura detalhes que às vezes tem uma particularidade ou outra que a gente tem que mudar para cada instituição e faz um treinamento de uso para entregar e vocês iniciarem o trabalho com as próprias mãos. Isso tudo de forma remota. Se desejarem que seja feito local, aí sim a gente faz um treinamento local com a cobrança do deslocamento. Tá? Sobre a possibilidade de digitalizações, vocês podem contar com um de nossos canais que estão na sua região para alugar um scanner, por exemplo. Se você precisar de um recurso humano para o projeto, também é possível. Então, a gente tem uma oferta completa para alocação do scanner, para digitalização, o recurso humano e o software para fazer a gestão. Então, é possível também fazer uma oferta mais completa, tá? Então, se vocês precisarem, sobre o scanner e o processo de digitalização do acervo, a gente tem como fazer a oferta de contratação completa. Como é mais fácil que essa empresa para fazer manutenção do scanner, que o profissional que vai fazer a digitalização esteja na Bahia, por exemplo, é mais fácil que a gente faça através de um de nossos canais. Então a gente tem vários canais espalhados pelo país. Se você não está na Bahia, por exemplo, está numa cidade vizinha, a gente tem canais que podem atender tanto a região metropolitana como capital ou interior da Bahia e adjacências aí, subindo para outros estados também, se for o caso de você ter outros campos e precisa fazer uma digitalização local, a gente tem nossos canais que podem alugar o scanner no recurso humano. Bom, vou passar de novo, o Eric voltou aí, acho que deve estar com o ambiente já semi-pronto aí, a gente tem mais 22 minutos programados para finalizar. Caso vocês queiram deixar mais perguntas, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? É com você, Eric. Obrigado, Leandro. Desculpa, pessoal, aí o problema técnico, né? Minha máquina resolveu parar de respirar e aí consegui voltar aqui a abrir tudo novamente. Deixa eu só fechar aqui o que não for necessário, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Continuando da onde a gente tinha parado, né? Então, eu tenho algumas documentações, eu vou colocar a mesma documentação para tudo aqui, tá? Não vou ficar fazendo uma separação aqui para a gente até ganhar tempo, agilidade no processo, né? Então, só vou alterando o tipo de documento aqui que eu estou escolhendo para que ele vá adicionando isso no meu processo. Conforme eu vou escolhendo, né, adicionando esse documento, ele vai vindo aqui para a listagem, né, aqui de baixo, conforme ele vai ser inserido, né? E aí, quando eu inserir todas essas documentações, eu vou enviar esses documentos para o MFiles, né? Então, conforme eu vou escolhendo ali a documentação, ele vai criando ali essas documentações de maneiras distintas. Subiu o mesmo documento mais de uma vez, não tem problema, eu posso vir aqui, excluir, né, se aquele documento se eu subir ele de maneira errônea, né, ou eu posso mandar as duas versões, que aí o sistema vai receber as duas versões, né, mas o ideal é que a gente faça essa limpeza. Então, vou fazendo aqui os registros, né, dessa documentação, ela já vai sendo colocada ali. A máquina parece que ainda não está 100%, não está muito rápida ainda como deveria estar. Ok, vamos para o último documento. O registro foi mandado 2 vezes ali, eu vou apagar o excedente também. Ok. Ok, e vou clicar aqui no botão de envio dos documentos, né? Então, eu estou aqui no cadastro do Jorginho da Silva Santos. Cliquei no botão enviar documentos, né? Ele está fazendo a comunicação com todos com o nosso servidor, né? Com a documentação relacionada ao servidor. Ou seja, eu mandei, né? Só que como deu
a máquina está um pouco lenta, está dando um atraso aqui no clique. Eu tinha apagado, acabei apagando, em vez de um só, apaguei os dois, tanto o CPF quanto o registro que tinha ido 2 vezes. Então, vou adicionar os dois também e vou enviar esses que faltam. Mas enquanto não fizer um envio total, vou abrir a nossa plataforma. Vou vir aqui no cadastro do Jorginho, que eu tinha feito mais cedo. Então, se eu vim aqui no cadastro do Jorginho, eu já tenho documentos relacionados a ele. CPF, o registro civil, título eleitoral, última quitação. Todos esses documentos já foram... eu recebi isso lá do meu portal. Então, está aqui com os dados do Jorginho, o tipo de documento que foi selecionado e o documento que eu mandei. Então, é o documento que eu mandei, é um print de uma tela do MFiles de um outro processo. E está aqui. Então, aqui ó, a secretária recebe o documento e valida. Realmente, isso daqui é a última quitação eleitoral? É. Então, ela aprova ou reprova. Não, não é a última quitação eleitoral. Então, eu vou reprovar a quitação eleitoral e vou colocar o motivo. Documento ilegível. E vou salvar. Feito isso, o Jorginho vai receber um e-mail falando que ele teve um documento que foi enviado e que não foi aprovado, para que ele acesse a plataforma, né? Deixa eu ver aqui se já recebi o e-mail. Inclusive, enquanto a gente estava fazendo aqui o processo, né, o e-mail do outro cadastro que eu fiz durante a apresentação chegou, né? Cadastro no meu nome com outro login ao sistema, tá? Então, a questão do e-mail pode demorar alguns minutos, né, para chegar. Acabou de chegar, abrindo aqui. Então, tem aqui um e-mail, Jorginho da Silva Santos. Acesse o portal e verifique documentação reprovada. Para continuar o processo, basta enviar novos documentos para nova análise. Essas mensagens, tanto a de primeiro acesso, quanto essa mensagem aqui de acesso para correção, elas são customizáveis, ou seja, vocês conseguem customizar isso da maneira que vocês desejarem, colocar o logo da instituição e tudo mais dentro dessa notificação. Então, eu voltei aqui para o ambiente do Jorginho, viu que tinha uma mensagem aqui na parte superior, era um alerta informando que existiam documentos reprovados, e aqui, se a gente olhar, a última quitação está com o status de rejeitado, né? E documentação ilegível. Ela volta para ficar acessível aqui na listagem de documentações. Eu vou clicar aqui, vou adicionar. Automaticamente, ao adicionar, ele vai atualizar a documentação que está na aplicação, lá no servidor, né? E voltar para um status de aguardando a aprovação, né? Então, ele vai, em alguns minutos, fazer essa comunicação e atualizar essa informação. Então, basicamente esse processo, né? Então, vou pegar um outro documento aqui, o título, e vou seguir para aprovação, né? Então, esse aqui a gente vai aprovar, ver que está tudo certo com esse documento. Então, vem aqui, dou um aprovado. Ao aprovar, aqui a gente vai fazer o quê? O vínculo com o certificado ICP da secretária acadêmica, tá? Aqui a certificação é uma dúvida de muitas instituições. O certificado tem que estar no nome da secretária, tem que estar no nome da mantenedora, tem que estar no nome da instituição emissora. Esse certificado tem que estar no nome de quem? A resposta é em qualquer uma das 3 opções que eu falei agora. Tanto na instituição emissora, quanto na mantenedora, quanto um certificado no próprio nome, na pessoa física da secretária acadêmica, né? Pelo cargo de secretária acadêmica, ele tem força legal de representar a instituição. Então, eu vou pegar qualquer um desses 3 certificados, né, seja da mantenedora, da instituição emissora ou da secretária acadêmica, vincular ao processo e aqui ele vai aplicar o certificado. Então, essa rotina fica acontecendo aqui por trás, ele vai pegar o certificado da pessoa responsável, aplicar no sistema e aí esse documento está guardado digitalmente, passível até de eliminação da cópia física desse documento, né? Então, a instituição não precisa mais manter lá aquela pasta arquivo dentro do arquivo morto ou lá do CEDOC da faculdade para que isso seja armazenado. A gente já pode eliminar porque essa cópia digital e certificada com o ICP em um desses 3
atores, digamos assim, né, da secretária, da mantenedora ou da instituição, já é válido como uma cópia legal daquele documento, né? E aí aí a secretária, cada vez que tiver uma documentação, ela vai receber ali essas atividades de validação e ela vai aprovando, né? Então essa é uma dos andamentos, digamos assim. É a única coisa que eu posso fazer através desse portal? Não. Digamos que a minha instituição, ela também eu não tenho um portal do aluno onde ele possa fazer requerimento de documentações. Então, o aluno, ele pode vir aqui e fazer um requerimento, ou seja, eu quero uma cópia do histórico, ele quer um plano de ensino de uma matéria específica, ele quer uma cópia das disciplinas que ele cursou para poder fazer uma transferência e assim por diante, né? Então, aqui ele pode fazer solicitações de documentações e através dessa solicitação, o sistema também recebe aqui uma demanda para ser avaliado, né? E aí isso a gente tem um processo mapeado aqui dentro do sistema para requerimento, né? Então, uma vez solicitado essa documentação, vai acontecer uma validação por parte da secretaria, que pode aprovar ou reprovar esse pedido, né? Se esse pedido for passível de custo financeiro, né? Porque a gente sabe que tem instituições que permitem que o aluno solicite o histórico uma vez por semestre. Se ele pedir 2 vezes, na segunda eu tenho que gerar um boleto de cobrança para ele. E aí a gente pode fazer esse processo de cobrança via boleto. Uma vez do boleto gerado e confirmado que foi feito o pagamento, é liberado a documentação para o aluno no próprio portalzinho do aluno. Então a gente tem essa interface tanto para matrícula quanto para requerimento de documentações. E é nesse mesmo portal que, uma vez um diploma emitido, ele vai ficar disponível aqui na parte de documentos com a abinha diploma, né? É porque o Jorginho não tem nenhum diploma, o Jorginho da Silva Santos não tem nenhum diploma ainda, porque é um cadastro recentemente novo, ele nem passou por todo o processo de documentação e assim por diante. Mas aqui também, onde aquele QR Code, que é obrigatório ser estampado na documentação, ele vai encaminhar para esse mesmo link aqui que vai estar aqui dentro do portal do aluno. Ah, mas a minha instituição já tem o portal do aluno. Não tem problema. A gente direciona o link para o portal de vocês. Isso aqui é uma funcionalidade que já está dentro da oferta da Secretaria Acadêmica. Não tenho, gostaria de utilizar. Não, minha instituição já tem a matrícula digital. Eu gostaria só do processo de biblioteca, né, de arquivo, do acervo digital e da emissão do diploma. Ok, não tem problema. A gente consegue trabalhar com essas coisas separadas, mas isso faz parte da oferta, né? E por último, aqui para finalizar, né, a minha parte, voltar aí para o Leandro para poder finalizar a apresentação, né? A gente tem a capacidade aqui dentro da aplicação em si também de gerenciar outros tipos de processo, né? Então, não só os processos relacionados à Secretaria Educacional. Minha instituição eu tenho uma demandinha no RH, uma demanda no meu financeiro, que eu preciso de um processo gerencial, o sistema atua e a gente consegue atingir esses macroprocessos para que ficasse integrado com as suas outras plataformas, né? Então a gente costuma atender ali onde você está com aquela dor, aquele processo que eu tenho que mandar um e-mail e esperar a resposta. Então a gente consegue entrar nele e fazer com que ele seja auditado, que eu tenha uma rastreabilidade do que aconteceu, né? Tenho uma auditoria sobre tudo o que aconteceu. Por quê? O sistema ele gera essa auditoria de maneira bastante simples e rápida, né? Então, tudo que acontece, seja um usuário executando ou através de alguma integração, uma automação, como a gente teve, né, no preenchimento do cadastro do Jorginho via portal do aluno, né, o sistema registra isso numa maneira de histórico, ou seja, eu sei quantas vezes aquele documento ou aquela informação foi alterada, quem alterou, a data e hora que aquilo foi alterado, tudo isso gera uma segurança, uma seguridade, ou seja, só quem tem permissão de acessar aquela informação vai acessar e editá-la. Então, tudo isso é um processo que gera aí uma segurança dentro do ambiente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, se não ficou faltando falar de nada, tá? Mas para uma reunião de 1 horinha, eu acho que é o máximo que a gente consegue destrinchar, né? Muito então legal. É isso. Tecnicamente é o que eu tenho para mostrar para vocês. Qualquer dúvida técnica a gente está à disposição aí para responder, mas vamos encerrar aí, vou passar a bola para o Leandro novamente. Obrigado pelo tempo de vocês.
Muito obrigado, Eric, muito bacana tudo que você mostrou, interessante o assunto, pessoal que precisa colocar a IES em conformidade aí com as portarias do MEC. Eu vou deixar algum espaço aqui, né, finalizar para perguntas e respostas. Deixa eu colocar aqui. Ok, todas respondidas. Bom, pessoal, é isso, tá? Então, caso vocês tenham interesse, caso seja um próximo passo possível entre nossas empresas, um diagnóstico mais profundo, você pode apontar para o QR Code ou você pode entrar em contato conosco através dos e-mails, dos nossos canais de comunicação ou através do próprio Gilberto. O Semesp Abames é uma parceria que a gente pode ajudar, tem um desconto possível para quem entrar em contato conosco através desse webinar, tá? Não quero falar de valores aqui, quero que a gente fale diretamente com cada um de vocês, mas agradeço muito a participação e a gente fica à disposição. Gilberto, você quer falar? Tem algumas pessoas na sala ainda. Opa. Sim, Leandro, Eric, muito obrigado. Foi muito lúcida a apresentação. Achei muito prático, muito profissional o sistema, o processo. Isso tem sido realmente uma preocupação das instituições com relação à solução para as questões da digitalização do acervo, a captura de documentos já de forma digital e a entrega do diploma. Parece que é um sistema que está todo, digamos assim, compactado numa ação só. Isso me parece muito interessante. Naturalmente que eu fiz algumas perguntas que você respondeu, já em nome de todos. Questão de configuração, infra, forma de contratação. E aí, daqui para frente, é o seguinte, a gente fez a nossa parte, espero que a gente possa fazer mais na frente, se for o caso, um outro webinar similar a esse, de forma prática, para demonstrar. Sim, a demonstração do Eric foi muito boa, para quem conhece um pouco do processo, deixa o processo muito claro, dá muita segurança, muito profissional. E aí, se alguma instituição nos procurar buscando, como acontece, tem alguma indicação, algum provedor, alguma solução para a questão do diploma digital, eu vou procurar ir encaminhando para vocês, à medida do possível, e me coloco também à disposição. Agradeço pela disponibilidade de vocês, pela boa vontade de dedicar um tempo para a gente, e o Semesp está aqui para tentar mediar as soluções para as nossas instituições associadas, ou não, até na base territorial. Muito grato, amigo. Legal. Muito obrigado. Conto com vocês, contem conosco, estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.